Bom dia, pessoal. Vamos voltar à nossa unidade 2, né? Dando continuidade à nossa disciplina, falando de perfis aerofólios, né? Um perfil, ele é basicamente uma forma bidimensional de um aerofólio, né? Uma asa, por exemplo, é um aerofólio, a pá de um aerogerador, a pá de uma hélice, todos são aerofólios, e a seção transversal é chamada de perfil. Essas seções têm formas específicas que são desenhadas para extrair alguma reação, algum efeito de um escoamento, certo? Esse efeito pode ser um torque, pode ser uma força, pode ser um momento, ou mesmo pode ser só o direcionamento desse escoamento para um lugar específico, certo? É possível você encontrar perfis aerodinâmicos em diversos lugares, em ventiladores, em aletas de ar-condicionado, em turbinas, certo? Seja que tipo de turbina for, em rotores, bombas hidráulicas, assim como em asas de avião, pá de aerogerador e pá de hélice, né? O nosso foco vai ser esses três, né? E inclusive corpos tridimensionais como uma fuselagem também podem ser interpretados como corpos aerodinâmicos, cuja seção é um perfil aerofólio. Historicamente, eles saíram desse perfil fininho e foram até perfis bem mais complexos, tal como os que a gente tem hoje, tá? Esse perfil fininho, ele vem desde Leonardo da Vinci, desde talvez até antes, né? Mas Leonardo da Vinci é o mais midiático, né, dos polímatas antigos. E ele apresentava isso meio que mimetizando o que era visto no perfil das asas dos pássaros. Então, passou por Da Vinci, passou por Newton, Otto Lilienthal, George Cayley, um monte de gente, até que Joukowski conseguiu calcular esses perfis finos utilizando transformação conforme. O primeiro perfil que aparece é o Wright, porque ele representa muito bem até onde se foi com perfis finos. Em 1912 a gente teve o RAF 6 quer dizer Royal Air Force, né? E o 6 é 6% de espessura relativa, que a gente vai ver mais para frente. O RAF 6 é um perfil muito bom, inclusive, utilizado até hoje para projeto de hélices. Depois a gente veio com o Joukowski fazendo perfis tridimensionais, que já há uma diferença significativa nos efeitos aerodinâmicos. Depois dos perfis Joukowski, a gente tem Clark Y, também utilizado para hélices, NACA 23012, que são os perfis de 5 dígitos, enorme sucesso da NACA. Até hoje você vê avião utilizando perfis de 5 dígitos, principalmente a série 23, 012, 015, 018. A gente vai discutir mais para frente um pouco do porquê que se usa muito esse perfil. E coisas mais atuais aparecem nesse bloco de baixo, onde a gente tem o NACA série 6, o perfil exemplo 66012, perfil simétrico, e os NACA série 6 são perfis de escoamento laminar, detalhe que nós também vamos ver mais para frente. Esse perfil de baixo é um perfil que a gente chama de supercrítico, um perfil de escoamento traseiro. Ele é muito utilizado para escoamentos transônicos. Ele tem essa forma especial para evitar que haja comportamento supersônico no extradosso ou no intradosso. Basicamente, ele controla a variação da pressão. E os dois de baixo são perfis supersônicos e hipersônicos. Detalhe que nós também vamos ver um pouco mais para frente. O perfil pode ser separado, as características do perfil podem ser separadas, né? E essas separações dão origem a diversos nomes que eu tenho falado durante toda a disciplina e talvez vocês não tenham entendido muito bem. Mas é o seguinte, a gente tem, olha só, a gente tem aqui a corda, que é essa linha cheia que vai de uma ponta à outra do perfil, certo? Corda do perfil é essa medida, vamos dizer assim, da cota máxima do perfil daqui, de uma ponta à outra. Essa, essa parte cúspide aqui, a parte de trás, que a gente chama downstream, né, que é no sentido do escoamento, a gente chama de trailing edge. O leading edge é essa parte onde o ar chega, em português a gente chama de bordo de ataque e aqui bordo de fuga. Tá? Essa linha tracejada descreve a linha média do perfil. Essa linha média a gente chama de linha mean camber line ou linha de cambagem, certo? E aí a gente tem a distância entre a corda e a linha de cambagem, a gente chama de cambagem. Então, linha de cambagem e a cambagem. É o afastamento máximo entre essas duas linhas. Se o perfil for simétrico, a linha de cambagem e a corda são iguais.
e o camber é 0. E a espessura do perfil, que é o máximo, a distância máxima entre a parte de cima e a parte de baixo. A gente nunca usa a espessura propriamente, a gente sempre usa a espessura relativa, que é a espessura dividido pela corda. E aí a parte dividida, a corda divide o perfil em duas, né? A curva superior e a curva inferior. Essa curva superior a gente chama de extradorso e a parte inferior a gente chama de intradorso. Um perfil ele é utilizado basicamente para manipular a quantidade de movimento, né? O perfil ele, e uma asa de um avião, uma hélice, ele funciona basicamente pelo princípio da ação e reação. O perfil desvia o fluido que tenta jogar o perfil para algum lugar, ou para cima, ou para baixo, ou fazer ele rodar, dependendo do propósito do que ele está sendo empregado. E o comportamento do perfil é relativamente previsível, ele tem uma região muito boa de trabalhar. Essa região aqui do perfil, que é totalmente linear, é onde a gente mais utiliza o perfil. E é o seguinte, se eu aumento esse ângulo, né, nesse sentido, se eu aumento o ângulo, levanto o bode de ataque, né, e baixo o bode de fuga, ele vem aumentando a sua capacidade de sustentação, o seu coeficiente de sustentação, o CL. Ele vem aumentando, 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 até que chega num ponto em que começa a surgir um descolamento aqui, tá vendo? E aí nessa parte eu perco essa característica linear do perfil, e aí eu passo a ter uma região não linear. Nesse ponto de máximo, a gente chama de CL máximo. A gente já discutiu isso. A inclinação dessa curva a gente chama de DCL de alfa ou de A0, certo? O ponto onde ele cruza o eixo dos alfa é o alfa para CL igual a 0. E esse aqui é o CL para alfa igual a 0. A gente vai ver umas curvas maiores para frente e aí a gente discute isso com mais cuidado, tá? A gente vai ter algumas curvas que vão ser de interesse para a gente num projeto aeronáutico. A lógica que nós vamos seguir nesse período, nessa etapa da unidade 2, vai ser a da gente saber o que é um perfil, saber utilizar as curvas, depois saber calcular as curvas e depois saber projetar um perfil, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que são as curvas, que a gente já descobriu, como são as características dessas curvas e como é que a gente usa isso, certo? Ó, aqui a gente tem um perfil 23015, com 15% de espessura, certo? O perfil 23015, como eu disse, ele é um perfil de muito sucesso, até hoje bastante utilizado, e que ele tem algumas características que nós vamos estudar aqui nessas curvas. Essas curvas são curvas experimentais. Quando você trabalha dessa forma, aplicando um perfil já conhecido, ter as curvas experimentais é o melhor que você pode, é o melhor dos mundos, certo? Então, um experimento geralmente tem isso, várias curvas geradas para Reynolds diferentes, né? Cada curva dessa aqui, ó. Então, aqui eu tenho para um Reynolds, aqui para outro, aqui para outro, aqui eu tenho para um, para outro, certo? E aqui eu tenho a legenda de que curva para que Reynolds é. Porque aí eu consigo interpolar entre um Reynolds e outro para adequar o perfil à minha aplicação. Tudo isso nós vamos fazer mais para frente. É a primeira passada sobre o assunto que a gente está dando agora, tá? Mas vamos observar alguns detalhes. Primeiro, curva de CM praticamente horizontal, tranquilo. Porção linear de CL, e aqui a gente tem o CL máximo. Aqui a gente tem CD por CL, certo? Essa curva também pode ser, ao contrário, CL por CD, certo? Mas aqui está por CD por CL. E aí a gente tem ó, um ponto de mínimo, não é isso? A gente tem um ponto de mínimo nesse gráfico, nessa curva. Esse ponto de mínimo é o ponto de projeto. Se é para fazer uma asa de um avião, ele deve ser o ponto de projeto. Eu tenho que querer usar o meu perfil, por exemplo, na condição de cruzeiro, no ponto de mínimo, para eu gerar o mínimo de resistência ao movimento, o mínimo de arrasto, com um valor de sustentação que me interessa. Isso faz com que eu consuma menos potência de voo e o avião economize combustível, certo? Para um aerogerador, esse ponto também é relevante porque eu gero o mínimo de torque para gerar o máximo de energia.
mínimo de torque resistivo, né? Para gerar o máximo de energia. Então, eu consigo otimizar, melhorar a geração de energia no meu aerogerador. O problema é que para cada seção da pá, eu vou ter um regime de voo diferente. Então, isso é muito delicado, muito sensível, mas é claro, obviamente que é possível fazer com altíssimo nível de precisão, tá? Então, vamos estudar aqui, ó. Na região de stall, veja que eu tenho uma região de stall positivo e tenho uma região de stall negativo, né? Esse stall negativo, basicamente, quem usa é acrobáticos ou aerogeradores, mas avião, um voo convencional de hélice e aviões não usam muito. Mas olha só, eu vou ter um stall positivo com uma característica bem interessante, ó. Ele vem e ele é tão súbito que ele falta voltar para dentro aqui, tá vendo? Ele vai e desce de uma vez. Isso aqui é um stall súbito, um stall abrupto, certo? É uma característica de perfis com descolamento no bode ataque. A gente vai ver mais para frente. Outro exemplo é o perfil agora 63215, que é um perfil, como eu falei, NACA série 6, perfil laminar. Ele tem um stall bem mais suave, ainda não é tão suave, mas bem mais suave do que o primeiro. Mas ele tem uma característica significativa mesmo, é aqui, ó. Olha só essa curva que doida, tá vendo? As curvas do 23015 eram basicamente como essas, né? Uma parábola. E o 63215, ele tem um buraquinho aqui, tá vendo? Um negócio, um platôzinho aqui embaixo. A gente chama de balde laminar, certo? Então eu tenho ele nesse movimento e aqui embaixo eu tenho um balde laminar. O balde laminar é uma característica de perfis laminares e ele significa o seguinte: se você variar o ângulo de ataque aqui, nessa faixa aqui de CL, o meu CD é basicamente o mesmo. Então eu tenho um aumento da eficiência do perfil por um range maior, por um espaço maior. Eu consigo utilizar o meu perfil com boas características de arrasto, ainda que eu tenha que mudar sutilmente a atitude do avião. É bastante interessante. O problema é que se ele sai do balde laminar, ele sobe de uma vez o arrasto. Por isso que eu disse, perfis laminares normalmente são ruins para quando você tem superfícies que não tem tratamento, polimento, tem um acabamento ruim, cabeça de parafuso, antena, esse tipo de coisa. Por isso nem todo avião usa perfis laminares. Certo? Perfis laminares exigem, inclusive, polimento. Planadores que usam esse tipo de perfil requerem polimento na superfície. Aerogeradores usam perfis laminares. Aeronaves mais recentes, material composto, usam perfis laminares. Mas o aerodinamicista e o cara da estrutura penam um pouquinho para garantir que o escoamento vai estar o melhor possível lá em cima. Certo? Se a gente comparar só esse que está nesse quadradinho vermelho com um perfil mais espesso, olha só. Esse é o NACA 23 63 215 e esse é o NACA 63 218, certo? Esse aqui tem 15% de espessura, esse aqui tem 18% de espessura. Olha a diferença no stall. Vocês estão vendo? Esse stall é muito mais suave. Para quem está pilotando um avião, isso é segurança, porque ele vem perdendo sustentação de uma forma muito sutil. Então o cara consegue perceber, ele dá um buffer, ele dá uma tremida no comando, dá um buffer, o avião sacode um pouquinho, e aí é que ele vai começar a perder. O buffer tem um prolongamento maior e o cara percebe de boa. Quando eu tenho o 63215, eu tenho um stall mais súbito, certo? Então ele vem, de repente, ele baixa o nariz de uma vez e você, lógico que ele vai recuperar por causa das condições de estabilidade do avião, mas ele provoca um desconforto maior em quem está pilotando ou em quem está voando aquele avião, certo? Olha só, é isso que eu estou mostrando, ó. O 4421 mais espesso, 21% de espessura, e aqui o 4412, tá vendo? 12% de espessura. Olha a diferença do stall, olha só como é súbito e aqui como é suave. Aqui é o stall de uma placa plana, certo? Agora, o que provoca isso, essa diferença? É basicamente isso, ó. Esse é um perfil com stall, progresso de stall do bordo de fuga para o bordo de ataque, e esse é um perfil com o stall progredindo do bordo de ataque para o bordo de fuga. Então, eu tenho de uma vez, eu tenho
um descolamento no bode de ataque que, logicamente, vai se propagar para o perfil inteiro. Então, de uma vez, ele perde muita sustentação. Aqui ele vai perdendo aos poucos, certo? E na placa plana, eu tenho um problema até maior, porque ele é como se ele fosse esse perfil levado ao limite, né? A espessura é tão fina que ele tem pequenos descolamentos que vão... Ele descola aqui na ponta, cai aqui no meio, aí adere novamente, né? Tem um recolamento. E aqui fica formando uma espécie de bolha, que a gente chama de bolha laminar. E ela vai se propagando até o ponto dela chegar aqui. Só que o problema é que a bolha laminar é um negócio não linear, a gente não consegue lidar muito bem com ele, certo? Então a gente tenta evitar o surgimento de bolhas laminares. Acontece bastante quando você tem Reynolds baixo ou quando você tem perfis extremamente delgados, né, como uma placa plana. O que faz então eu ter um perfil com esse tipo de comportamento, ou com esse tipo de comportamento, ou um perfil com CL mais alto, com CL mais baixo? São exatamente as características da linha média, da espessura, do diâmetro do bode de ataque, aquilo que a gente viu lá no começo, na descrição de um perfil aerofólio. Então vamos separar cada uma dessas características para a gente poder entender mais ou menos como é que isso funciona. Eu trouxe aqui para vocês a imagem do Selig 1223, que é um perfil feito especificamente para aerodesign. Então, como o aerodesign precisa de uma aeronave que decole com muito peso, não necessariamente econômica ou com alta velocidade, então o perfil é feito para decolar com muito peso. Precisa de um CL alto, e o que é garantido pelo ângulo do bordo de fuga e o ângulo do bordo de ataque, essas linhas azuis, certo? Todos são grandes ângulos, né, comparado com os outros perfis que a gente viu até agora. Normalmente não tem-se interesse em redução de arrasto ou em perfis laminares, porque o escoamento normalmente é muito poluído, muito sujo. Então, a espessura máxima do perfil está localizada perto do bode de ataque, né? O ângulo, a espessura relativa, a espessura máxima do perfil também não é grande. Isso traz problemas, porque quando o perfil é mais fino, se ele é mais alto, mas também o stall é súbito, né? Então a gente tem esse problema. E a linha média, compondo-se esses dois ângulos, você vê que a linha média é um negócio bem arqueado, né? O diâmetro do bode de ataque também é bem fino, né? O que provoca uma espessura máxima também fina. E provoca também esses deslocamentos, esses descolamentos. O fato do ângulo do borde de ataque ser grande também, meio que mitiga um pouco o problema do stall acontecer cedo por causa do borde de fuga. A gente vai ver isso já já. A outra forma da gente resolver esse problema em aeronaves convencionais é utilizando dispositivos que alteram a forma do perfil. Olha só, uso de flaps no bordo de fuga e flaps no bordo de ataque, né? Então, isso aqui é um flap de bordo de fuga, isso aqui também, isso aqui é um flap, isso pode ser chamado de slat também, né? Quando tem essa fendazinha aqui, tá? Então, olha só, aqui a corda do perfil, né? Então, quando eu aciono o flap, olha só o ângulo aqui, ó, foi alterado. E o ângulo aqui também foi alterado. Aqui eu estou na minha configuração de decolagem. Na minha configuração de pouso, eu tenho que vir mais lento ainda, suportando o mesmo peso, então eu tenho mais ângulo ainda, né? E aqui também. Então, ainda tem um outro detalhe. Se vocês prestarem atenção, nesse segundo não existe nenhuma fenda, né? O perfil está todo emendado nas partes móveis. No pouso, eu tenho uma enorme fenda aqui e várias outras fendas aqui, ó. A gente chama de cada gota dessa daqui, a gente chama de elemento do flap. Então, o primeiro elemento do flap, o segundo, o terceiro, que a gente também pode chamar de gotas, né? Mas esses são os elementos do flap. Essa fenda, por exemplo, a fenda do bode de ataque, a fenda do slat. Quando o ângulo está muito grande, eu vou ter um descolamento aqui chegando no bode de ataque, e essa fenda faz com que o ar que está aqui abaixo, o excesso de pressão que tem aqui embaixo, empurre o ar para cá, realimentando a camada limite que já estava praticamente, né, totalmente deteriorada. Então ele realimenta, reenergiza, que a gente chama, a camada limite. Isso faz com que haja um atraso no descolamento.
recompõe-se uma camada limite que já estava absolutamente freada aqui pelo gradiente de pressão adverso. Então ela vai entrar, vai realimentar essa camada limite, atrasando o stall. Então a aeronave consegue atingir ângulos muito maiores de stall. Da mesma forma, a gente tem aqui atrás. O problema é, como esse ângulo é muito grande, eu poderia ter um gradiente adverso também muito grande aqui, que descolaria a camada limite aqui atrás, cedo, né? De forma precoce. Então, os meus elementos fazem com que o escoamento seja direcionado para realimentar essa camada limite, também retardando o descolamento aqui. Então, eu tenho camada aderida aqui. Então eu consigo ter uma aeronave com muita sustentação, voando muito lento, com um ângulo muito alto. Essa asa toda desmontada aqui é bem comum de a gente ver em aeronaves cargueiras, aeronaves de transporte passageiro também. Quando tem que pousar em pista muito curta, abre-se a asa inteira para fazer esse tipo de coisa. Se a gente for analisar parte por parte, ó, eu acionar o meu flap faz com que a minha curva de CL ande para cima e para trás, sutilmente para trás. Isso faz com que o CL aumente, né? Traduzindo em outras palavras, o CL aumente, porém aconteça mais cedo. O CL máximo aumenta, porém acontece mais cedo. Se isso for cabível para a sua aplicação, você pode ter só um flap e está resolvido o seu problema de CL. Mas se não, aplica-se também um slat, né? Ou Kruger ou Drup, né? Tem outros tipos também, mas aplica-se um flap de bode ataque, que faz com que o CL também aumente, mas ande para a direita, ou seja, ele retarda o stall. Então, por que eu não uso só esse? Pode-se usar, você pode usar só um, só os dois, mas normalmente você usa os dois, porque aí você tem um efeito muito bem melhorado, né? Porque ele acaba funcionando como uma correção do ângulo de stall. Se a gente for ver o que altera nessa geometria, vamos pegar aqui ó, o Clark Y e o RAF 6. São dois perfis cuja geometria, o extradoce e o intradoce, são quase que iguais. Né? Você vai ver o Clark Y com o nariz um pouco mais alto aqui do que o RAF 6, mas é muito similar. Né? O Clark Y ele tem uma parte mais plana aqui atrás, o que na verdade pode até ser um pouco prejudicial, mas como ele tem esse nariz mais alto, acaba não sendo. Olha só, eu vou ter, para o Clark Y, eu vou ter uma curva muito mais ampla de CL/CD, com um ganho de CD bem mais baixo, com a variação do CL. Né? Ainda que eu tenha uma sustentação um pouco mais baixa que o RAF 6, eu tenho uma eficiência, o L sobre D, mais alto, só por causa dessa mínima diferença aqui. Então é possível sim você criar um perfil cuja geometria mude, para você ter o melhor dos dois. Né? Você pode, por exemplo, ter um perfil Clark Y, mas que não há condição de pouso específica, ele baixa o nariz. Quando eu baixo o bode ataque, significa que eu estou usando um flap de bode ataque. Então, eu posso simplesmente mexer isso. Ó. Eu baixo daqui para cá e eu passo a ter os benefícios de um Clark Y. Né? Quer dizer, eu subo daqui para cá, passo a ter os benefícios de um Clark Y. Ou eu baixo daqui para cá e passa a ter os benefícios de um RAF 6. Certo? Então, finalizando essa aula, eu queria que vocês entrassem no site Airfoil Tools e extraíssem as informações dos perfis NACA 4412 e NLF 0414, eu esqueci de pôr aqui, mas para um Reynolds de 500 mil. Tá? Então, vocês vão extrair da curva qual o CL máximo, qual o CL para o CD máximo, qual o CD mínimo, qual o CM e qual é o alfa para CL máximo, CL igual a zero, e o CL para alfa igual a zero. Tá? É uma prática para a gente aprender a usar as curvas. A gente vai discutir isso muito daqui para frente. A gente vai falar disso para tudo, né? Para asas, para hélices, para aerogeradores. Mas por enquanto eu queria que vocês só testassem extrair essas informações lá de um par de curvas do Airfoil Tools. Eu queria que vocês reparassem na geometria dos perfis. NACA 4412, que é um perfil de 4 dígitos, se não me engano, da década de 20, ou no final da década de 20. E o NLF 0414, que é um perfil bem mais recente, ainda que não seja novo. É um perfil também na década de 70, mas olha só.
Se vocês prestarem atenção na forma e prestar atenção no rastro mínimo e na L sobre D, vocês vão perceber o tamanho da diferença que faz essas mudanças de geometria, certo? Lembrem dos detalhes. Onde é que está a espessura máxima? Qual é essa espessura máxima? Qual é o ângulo do bode de ataque e do bode de fuga? Preste atenção nesses detalhes para tentar entender como é que funciona o desenho de um perfil, certo? O NLF 0414 ele tem um negócio chamado sucção, é porque o ponto de espessura máxima é tão para trás que ele acaba formando sei lá, um ângulo bem íngreme assim no bode de fuga, que a gente chama de sucção. E a sucção reduz bastante o arrasto. Prestem atenção na diferença entre a geometria dos perfis, tá? Valeu, pessoal.